Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é Jonas Eduardo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. A obra se chama Da Vitrine para a Eternidade. É um plano de salvação ou salvífico que leva Cristo a ser o centro das Escrituras ou a convergência dos textos sagrados, semelhança com os rituais hebreus na Torá, reflexões bíblicas. Número 1. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Os evangelhos sinópticos são Mateus, Marcos e Lucas. Eles são chamados de sinópticos porque eles dizem quase a mesma coisa de maneiras diferentes. E a verdade é que nos dá deslocamento, nos dá posição, nos dá mobilidade, faz nós sermos originais. A verdade é vida, verdadeiramente. Em João, capítulo 8, 32, e Mateus, capítulo 8, 18 a 22, fala da história de Jesus como vendo uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E veio também, juntamente com essa multidão, um escriba, que era mestre da lei. E ele disse: Senhor, para onde quer que tu fores, o seguirei. E Jesus disse: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É muito importante nós vermos que o Senhor está sempre a trabalhar, sempre a atuar. O outro dos discípulos disse: Senhor, permite-nos, primeiramente, que vá sepultar o meu pai. E Jesus, porém, disse: deixe que os mortos sigam os seus mortos, ou sepultem os seus mortos. E ele disse: vem e segue-me. É óbvio que nós temos aqui a decisão e a postura, né? A decisão, estamos falando sobre bem-estar, necessidades básicas diferentes, de morte ou verdade. É óbvio que sobre Buda, como ele falou que a verdade estava dentro de nós, Siddhartha Gautama, que é um dos ou mais ilúcidos Budas, Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E Buda disse que a verdade estava dentro de nós, estaria dentro de nós. João Batista também veio antes de Cristo e ele tinha um estilo de vida totalmente radical, simples. Era uma pessoa muito humilde, não fez praticamente nenhum dos milagres de ressurreição, de curas, de fenômenos paranormais, vivia uma vida reclusa, comendo gafanhotos e mel silvestres. Porém, Jesus disse que dentre de mulheres que haviam nascido dos profetas anteriores até aqui, ou até lá, nenhum foi tão poderoso quanto João Batista. Ele tinha muita humildade, repito, muita humildade, obediência ao Senhor, e a ênfase do seu ministério era um chamado, era no chamado da autoridade, na convicção, na intimidade com o Senhor. Né? Atuação em revelação, visão espiritual. Quando Cristo foi batizado nas águas, ele foi o instrumento que Deus usou, né? Dentro da hermenêutica, nós vemos João Batista muito como uma figura muito importante, né? Na ordenança da teologia. Ele é um dos instrumentos mais importantes de toda a palavra, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E Jesus Cristo foi o primeiro, por exemplo, ele não atuou só com a autoridade, né? Jesus Cristo curou, ressuscitou pessoas, andou sobre as águas, transformou água em vinho, a transubstanciação que ele fez a água transformar-se em vinho, expulsava demônios, tinha amor pelas almas. Muitos outros denotam ou conotam como sendo Deus o Filho, né? Cristo, o Todo-Poderoso. Então, essa é a verdade, né, do Evangelho, que ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que Deus é o Senhor dos exércitos, ou o Deus dos exércitos. Uma frase muito poderosa que o próprio rei Davi usou, né? E se Lúcifer e os anjos caídos não se rebelassem até o dia de hoje, a palavra seria: glórias ao Senhor que criou o seu reino com perfeição, visto que ninguém ousou desafiá-lo até aqui. Mas sabemos que o trigo tornou-se em joio e o Criador
foi forçado a amaldiçoar os anjos rebeldes, as legiões caídas. E a sentença se formou dizendo: olhe o que acontece com aqueles que ousam se virar contra o Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, né? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Os céus e a terra. Em João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e atuou entre nós. Nesse interim, entre os céus espirituais, depois nós temos a atmosfera, a exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera, e depois nós temos o plano mais denso, que é a Terra, né? Os planetas, os luminares. Isso tudo está relatado no livro de Gênesis. Os animais, as estrelas, né? As galáxias, os buracos negros, né? O homem e Adão, como nós temos o Charles Darwin, que se virou contra a teoria da criação. Ele, nas escolas, normalmente estudamos sobre Darwin e suas objeções, o valor da aceitação de uma ciência no lugar de Deus, e sabemos que também Darwin, antes de morrer, ele pediu perdão a Deus e agarrou a Bíblia em seu leito de morte, pediu perdão ao Senhor, né? E Darwin diz que o universo foi criado através de uma grande explosão, mas nós sabemos que foi através das mãos do Senhor que Deus criou o universo. Pode-se interpretar que foram não só uma explosão, mas muitas explosões, né? Em Gênesis. E assim como para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, a palavra diz. Então existem muitos enigmas, né? Muitos ensinamentos, até mesmo as civilizações que conseguiram sobreviver, os holocaustos, os dilúvios, né? Desde a época de Noé, sabemos que existem muitos enigmas, né? E o meu primeiro contato com a palavra foi através da vida de Davi e do Evangelho de Jesus Cristo, né? Estudei também sobre Deepak Chopra, que foi um budista. As literaturas dele é sobre cunho budista. Tive estudando sobre algumas religiões, como o Espiritismo, Seishonoye. E eu tenho tanto uma visão apologética quanto uma visão de defesa dessas crenças, né? Ou seja, eu tanto acredito em algumas coisas favoráveis a elas ou contrárias, né? Então a palavra diz que o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente, mas o Senhor se concentra no alto, né? A palavra diz que os céus é o seu trono. E Satanás, por exemplo, ele se concentra no inferno, ou seja, uma região inferior ou abaixo, né? Quando Jesus, no Evangelho de Mateus, foi levado ao deserto, Satanás estava lá. Você pode observar na Bíblia, ele foi tentado pela fome em transformar pedras em pães, né? Depois Satanás levou ele até um pináculo do templo. Satanás estava lá também. E ele disse: se você é Deus, se jogue daqui que os anjos vão te auxiliar, né? E o Senhor disse: não tentarás o Senhor teu Deus, né? E por fim, Satanás mostrou os reinos do mundo inteiro e a glória deles. E Satanás disse para o Senhor que ele daria tudo aquilo se Jesus se prostrado o adorasse, né? Então nós sabemos que existem algumas permissões no mundo espiritual, algumas mobilidades que os anjos e os demônios, e de acordo com as leis espirituais, né, elas são permitidas ou não, né? Então é muito importante a gente saber se posicionar de acordo com a palavra de Deus, porque existem espíritos de enfermidades, né? Em Mateus capítulo 8, dos 5 a 6, que Jesus diz ali na palavra que um centurião rogou a Cristo que auxiliasse ele na cura de um criado que sofria de paralisia, né? E Jesus, com apenas uma palavra, Jesus curou ele. Então, nesse trecho nós temos um espírito de enfermidade. Nós vamos estudar daqui para frente também sobre as diferenças dos espíritos de enfermidade, espíritos de demônios
e a dualidade das duas uniões de debilidades que são enfermidades com possessão demoníaca. Então, é muito importante, assim como no estudo do canto, né? Tem a voz de peito, a voz de ressonância e a voz mista, né? Então existe a base, o alto e o intermediário. Em Mateus capítulo 8, versículo 14, Jesus entrando na casa de Pedro, orou pela a sogra de Pedro e ela foi curada. Então também aí nós temos o espírito de enfermidade, né? Na época a febre era também uma doença muito grave, né? Como uma doença como AIDS ou alguma doença mais complexa. Nós temos, desde o livro de Gênesis, que Jesus fala sobre. A palavra de Deus fala que Deus trabalhava e ele trabalha tanto que ele só reserva praticamente um dos dias da semana ou 2 dias da semana, de acordo com os católicos ou os evangélicos, né? Que tiram um período para descanso. Aí também nós temos os muçulmanos, né, que tem perdão, tem o Alcorão, né, e os judeus que têm o livro da Torá, né, que é baseado na revelação do Antigo Testamento por Moisés. E sabemos que Deus guarda a vida dos seus, né, e a menina dos olhos do Senhor é Israel. E a igreja, né, a igreja que é a Nova Jerusalém. E sabemos também que no livro de Provérbios, Deus usa as formigas para exemplificar a atitude nossa referente à busca da palavra, né? Como sendo elementos ou animais ou insetos que têm uma virtude. Sabemos também que existem muitos os mistérios que guardam as escrituras e nós vamos aos poucos desvendar essas nuances, né? Essas vertentes, essas vibes, para que a gente consiga crescer junto. A Bíblia que a gente tem em mãos é a Bíblia de Estudo Genebra, uma Bíblia muito boa, que é uma Bíblia protestante. A diferença entre os pentecostais e os protestantes é que os pentecostais eles se baseiam muito nos fenômenos paranormais do Espírito Santo. E eles ignoram um pouco o lado protestante, né? Que o protestante é mais a razão, o estudo científico, o estudo racional das escrituras, né? Mas eu fui batizado nas águas através da Assembleia de Deus e fui batizado também numa igreja neopentecostal, né? Na Universal. Mas pela minha opção de seguir o Senhor, eu consegui essa ferramenta que eu tento auxiliar as pessoas, vou tentar ajudar algumas criaturas, né, que queiram evoluir espiritualmente, para que sejam adotados pelo Senhor ou tenham uma proteção maior de Deus, tenham revelações, né, porque a palavra diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? Então, vamos entrar nessa viagem das Escrituras e coloquei o nome da vitrine para a eternidade, né? Porque nós somos assim como pessoas que vendemos a nossa própria imagem diante de Deus e nós temos um tempo aqui nessa terra para mostrar para o Senhor que nós somos aptos a entrar no reino do Senhor, né? A palavra de Deus diz que nós devemos entrar pelas portas, né, e não pelas janelas, né? Porque nós não somos como Judas, que traiu o Senhor, que vendeu a sua salvação, mas nós temos entrar pelas portas, né? E a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pelo reino de Deus. Então nós temos o fundo da agulha na questão teológica do camelo, que era um lugar muito difícil para o animal se deslocar. Então a pessoa que tem dinheiro, muitas vezes, ela ignora esse lado teológico, o lado da salvação, né? E é um desafio pregar para pessoas que têm um nível maior de status, né, diante da sociedade, porque as pessoas colocam muitas vezes o dinheiro dentro do coração, não no lado da conta de poupança ou no seu próprio bolso.
As pessoas invertem os valores, né, muitas vezes. E nós vamos estudar mais além sobre os espíritos de enfermidade, como foi dito, os espíritos demoníacos e essa junção dos dois, né? Muito obrigado.